Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, o bimestre está diferente, né? Esse bimestre a gente está trabalhando mais com aulas gravadas, né? Estudo dirigido, exercícios resolvidos, né? Sei que o Ronald tem feito algumas reuniões com vocês, né? Ele gosta de trabalhar mais dessa forma. Eu estou querendo desenvolver em vocês mais autonomia. Não significa que a gente não vai ter reuniões, vamos ter. Mas por hora eu vou ficar trabalhando com esses vídeos, né? Eu fiz uma tentativa de trazer uma videoaula para que a gente pudesse estar compartilhando as informações dela, né? E enquanto eu ficava na janelinha, vocês assistindo, eu também, de vez em quando parava, fazia uns comentários, né? Então, e alguns alunos, né, na verdade, a maioria dos alunos que interagiram comigo sobre essa prática disseram que acharam interessante, gostaram, mas também tivemos alunos que disseram que preferem a minha aula. Então, hoje vai ser a minha aula, a gente vai dar continuidade, né, aos estudos relacionados ao trabalho de uma força e vamos ver aí uma parte conceitual, uma parte de cálculo, tá? Estou aqui monitorando o tempo para tentar fazer a aula não muito longa e peço a vocês que assistam a videoaula e vão anotando as informações que vocês julgarem necessários, tá? Julgar necessário, vocês anotem aí num caderninho, na folhinha, tá? Já estou com uma lista de exercícios para que assim que a gente terminar essa parte de explicação do conteúdo, a gente possa trabalhar a resolução de alguns exercícios. Então, pessoal, agora eu vou sair aqui da tela, vou sumir da tela, tá? E a gente vai acompanhar o compartilhamento de uma tela aí com vocês, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, a apresentação dos slides aqui do atual. Então, o que a gente pode ver aí ó, é que a gente tem uma espécie de mapa mental, né? Isso daí. Onde a gente tem o conceito aqui, a partir do conceito de trabalho, em cima de uma força que pode ser paralela ao deslocamento, e aí que se for no mesmo sentido, vai ser chamado de trabalho motor, ou seja, quando eu tenho um trabalho sendo realizado no mesmo sentido do deslocamento, eu tenho um trabalho motor, tá, pessoal? E quando eu tenho uma força no sentido oposto ao do deslocamento, aí eu vou ter um trabalho resistente. Então, são dois conceitozinhos importantes que a gente precisa ter aí bem esclarecido, tá? Trabalho motor e trabalho resistente, tá? Que não é muito difícil da gente entender, né? Então, quando o trabalho e o deslocamento, quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, trabalho motor. Quando a força e o deslocamento estão em sentidos contrários, a gente tem um trabalho resistente. Aqui também é a mesma coisa, mas para quando a força não é paralelo ao deslocamento, tá? E o objetivo aqui dessa parte inicial é que vocês entendam bem esse conceito de trabalho motor e de trabalho resistente, tá? A gente tem visto aí nas aulas anteriores que para o cálculo do trabalho de uma força, a gente utiliza a fórmula força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que surge, né? E a gente vai ver o seguinte, uma análise do sinal do trabalho, né, que vai estar diretamente associado a esses conceitos de trabalho motor e trabalho resistente. Tá? O trabalho motor vai ser positivo, o trabalho resistente vai ser negativo. Justamente o sinal tem a função de dar esses direcionamentos, né? Se a força está no mesmo sentido do deslocamento ou se a força está em sentido oposto ao do deslocamento. É para isso que servem esses sinais aqui que são utilizados no trabalho, tá bom?
Então, essa aqui é uma parte inicial, uma parte bem conceitual, tá? Lembrando aqui somente mesmo a fórmula que a gente usa para calcular o trabalho, tá? E aqui tem uma imagem que serve para fazer uma análise de vários componentes de um sistema de forças, né? A gente tem aqui um objeto ao solo, tá? A gente tem aí um objeto ao solo. Esse objeto ele está sendo puxado por essa força F. Tá vendo aqui? Ó? Ele está sendo puxado para a esquerda, né? Ele está sendo puxado aqui para, perdão, direita, esquerda. É porque eu estou de frente aqui, confundi as coisas. Direita, ele está sendo puxado para direita. E aí o que vai acontecer? À medida que esse objeto está sendo puxado para a direita, o piso, né, o solo, exerce uma força de atrito, né, que é aquela força de que faz com que a gente tenha que botar mais força sobre um objeto que a gente esteja deslocando, né? Porque o objeto ele vem arrastando no chão, né, no solo. Esse arrasto, né, é chamado de força de atrito. Tá? E aí, no caso, esse objeto aqui está sendo puxado para a direita, né? Ele está sendo puxado para a direita, e há uma indicação aqui de 2 metros de distância, tá vendo? Ele está sendo puxado a 2 metros por 2 metros aqui para a direita. O chão está ali exercendo uma força atrito, que é justamente esse FET aqui. Ó. Esse FET é uma sigla para força atrito. Tá? E a gente tem também sobre o objeto a atuação da força-peso. Tá? A força-peso, lembra da força-peso? O que é o peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Vem lá uma variação da segunda lei de Newton, lembra que a gente falou sobre ela nas leis de Newton? Falamos sobre ela, tá? E contrário à força-peso, a gente tem a força normal, que é representada aqui pelo N, tá vendo? Então observa quantas forças estão atuando sobre esse sistema aí na tela. Nós temos 4 forças atuando sobre esse sistema. A gente tem a força F, né, que é a força que está puxando o objeto para a direita. A gente tem a força atrito, que é a força que decorre do arrasto que o objeto faz sobre o solo. A gente tem a força peso, que atua empurrando o objeto para baixo, né? Essa força ela atua sobre todos os corpos. E a gente tem a força normal, que faz um contraponto com a força peso. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que a força peso ela está sendo anulada pela força normal, tá? Ela está sendo anulada. E a força que está sendo desempenhada aqui no deslocamento para a direita, ela está ganhando da força atrito. Então, esse objeto ele está sendo arrastado para a direita. Por quê? Porque essa força aqui ela está predominando, ela está sendo maior. Tá? Então, aqui a gente está realizando um trabalho que a gente pode classificar como um trabalho motor. Por quê? Porque a força ela está no mesmo sentido do deslocamento. Então, aqui, o trabalho ele é um trabalho positivo, ele é um trabalho maior que zero. Né? Toda vez que o trabalho for maior que zero, o trabalho ele é positivo. E se fosse menor que zero? Né? O que aconteceria? Para um trabalho menor que zero, nós teríamos aí um trabalho negativo. Nesse caso, é um trabalho resistente. Então, foram os conceitos trabalhados no slide anterior, né? Que é o trabalho motor
e o trabalho resistente, tá? A gente já vem falando há algumas aulas acerca do trabalho de uma força, né? Então, a gente fez aí, nos 2 slides anteriores, a gente fez um aprofundamento conceitual sobre trabalho motor e trabalho resistente, que influencia no sinal, que tem a ver com o sentido da força e do deslocamento. E eu agora quero falar com vocês especificamente sobre 2 tipos de força: a força-peso e a força elástica. Então, nós vamos, na aula de hoje, fazer um detalhamento, fazer uma análise sobre esses 2 tipos de força, sobre o trabalho que é desempenhado a partir desses 2 tipos de força. Começando pelo trabalho da força-peso. Como eu disse para vocês, a força-peso é uma força que age sobre todos os corpos, né? Puxando esses corpos, né? Empurrando esses corpos em direção ao solo. Isso decorre daquela formulazinha que a gente viu lá na segunda lei de Newton, que diz que peso é igual a massa vezes a gravidade. Isso está lá na segunda lei de Newton. A gente falou sobre ela nas aulas passadas, lá no segundo bimestre. A gente falou bastante sobre isso. Agora aqui, o que vai acontecer? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenha essa situação aqui, onde eu estou sinalizando por 1 em algarismo romano, onde eu tenho um objeto no ponto A e que vai se deslocar até o ponto B. Tá? Eu tenho aqui um objeto no ponto A e ele vai se deslocar até o ponto B. Esse objeto, ele se encontra a uma certa altura a partir do solo, né? Lembrem-se de que H é utilizado para representar altura, tá? E aí o que acontece? Se esse objeto se encontra a uma certa altura, se esse objeto vai se deslocar do ponto A do ponto B, sobre todos os corpos a gente tem a atuação da força-peso, né? Que é aquela que decorre da segunda lei de Newton. Tá vendo aqui, ó? Força-peso indicado aqui pela seta vermelha, tá? Eu vou limpar um pouquinho a tela para não ficar com muitos rabiscos, mas prestem atenção em tudo que eu estou falando. Então, do sentido do deslocamento, que está aqui indicado por essa seta azul, e o sentido da força-peso, surge um ângulo θ, que é essa letra Ozinha aqui, que na verdade é uma letra grega que representa θ. Daí, galera, o que já começa a aparecer para a gente? Lá o trabalho de uma força, lembra? É igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. É o que nós vimos na última aula. Só que no caso aqui, nós temos a atuação da força-peso. Então, no lugar de F, vai entrar o peso. Aqui, ó. No lugar de F, entra o peso. Lembrando que peso é massa vezes a gravidade. Lembra da segunda lei de Newton? Então, é por aí. E aí, o que vai acontecer? Essa distância vezes o cosseno de θ, isso aqui vira a altura. Ué, Roberto, por que distância vezes o cosseno de θ vira a altura? Vem da relação que surge dentro do triângulo retângulo que tem aqui. Ó. Dentro dessa situação aqui que eu estou destacando para vocês, surge esse triângulo retângulo aqui, ó, aonde o ângulo θ está aqui, né? Indicado pela letra θ em vermelho. A gente tem o ângulo de 90 graus aqui embaixo. Oposto ao ângulo de 90 graus está a distância, né? O deslocamento. E o ângulo θ faz com que a altura seja o cateto adjacente. Não sei se vocês já estudaram isso em geometria, tá? Mas eu vou falar aqui com vocês. Eu preciso explicar isso para vocês que vocês entendam
tudo direitinho. Lá no triângulo retângulo, o que acontece? Você tem os catetos, que podem ser oposto ou adjacente, e temos a hipotenusa. A hipotenusa, ela sempre fica do outro lado do ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, do outro lado está a hipotenusa. Se esse ângulo superior aqui é o ângulo θ, esse cateto que está aqui embaixo, na base desse triângulo retângulo, é o cateto oposto, e esse cateto lateral aqui é o cateto adjacente. Da relação de cosseno de θ, nesse triângulo retângulo, o que nós temos? Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se nós compararmos esse triângulo genérico que eu fiz aqui com esse triângulo que nós temos do problema que estamos analisando, quem é o cateto adjacente? É a altura. É esse H aqui. Ó. Vendo? É a altura. E quem é a hipotenusa? É o deslocamento. Aqui. Ó. Então, o cosseno de θ é a altura dividida pelo deslocamento. Isso olhando para esse triângulo retângulo aqui, tá? Que retrata essa situação que nós estamos analisando. E aí, Roberto, o que tem a ver? Como que isso daqui faz a distância vezes o cosseno de θ virar a altura? Né? O objetivo é mostrar isso para vocês. É só trocar de lugar, pessoal. O cosseno de θ está sobre 1. Se a gente fizer um cruz credo aqui, o que vai acontecer? Cosseno de θ vezes a distância, cosseno de θ vezes a distância, vai ser igual à altura vezes 1, vai ser igual à altura. Então, é por isso que esse cosseno de θ vezes a distância aqui da fórmula do trabalho, aqui embaixo ele virou altura. Tá? É só uma demonstração na fórmula para vocês. Vocês não precisam decorar isso aqui, não. Eu só estou demonstrando que a fórmula ela tem uma sequência de raciocínio. Ela não foi criada do nada, né? Há uma lógica para ela. E é essa lógica que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês. Mas beleza, vamos lá. Se isso tudo tá compreendido para vocês até aqui, olha o que vai acontecer. Nós temos que força nessa situação vira o peso, né? Porque o objeto encontra-se a uma certa altura e aí sobre todos os corpos a gente tem o peso atuando. E o peso, eu já disse para vocês, que é massa vezes gravidade. E o deslocamento vezes o cosseno de θ virou altura, pessoal. Então, o nosso trabalho, tá, realizado pela força-peso, ele pode ser determinado por essa fórmula aí. O trabalho da força-peso, mgh, ou seja, massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá bom? Vou reforçar aqui com vocês. Ó. Vou limpar a tela e vou reforçar essa fórmula com vocês. Massa vezes a gravidade, aqui ó, massa vezes a gravidade vezes a altura. Roberto, da onde que veio massa vezes a gravidade? Massa vezes a gravidade veio do peso. Aqui, ó. Roberto, e da onde que veio o peso? O peso veio da força. Né? É só olhar, olha para a nossa fórmula inicial aqui. Ó. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. A força virou peso, porque a gente está falando desse tipo de trabalho. Trabalho da força-peso. Então, trabalho da força-peso, força virou peso. Tá? E deslocamento vezes o cosseno de θ virou altura.
que eu demonstrei naquele triângulo retângulo para vocês, tá? Mas acontece que o peso é massa vezes a gravidade. Então, resumidamente, a fórmula do trabalho da força-peso fica massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? E detalhe, ó, lembre-se, o trabalho do peso não depende da trajetória, tá? Então, nesse exemplo que está aqui na tela, que eu iniciei aqui marcando ele com 1 em algarismo romano, o deslocamento de A até B se dá aqui ó, em linha reta, né? Uma setinha em linha reta. Mas esse deslocamento ele poderia ser em zigue-zague, assim, ó, que daria o mesmo raciocínio. A ideia seria exatamente a mesma, tá? E aí, se a gente for fazer uma análise do sinal do trabalho nessa situação de deslocamento na vertical aí, o que nós vamos ter? Quando o deslocamento está no mesmo sentido da força-peso, né, como está acontecendo nessa situação 2 aqui da direita, do quadro da direita, tá? O que está acontecendo aqui? O objeto está indo do ponto A para o ponto B. Tá? Então, o deslocamento está no mesmo sentido da força-peso. Observa que o deslocamento aqui é a seta em azul e a força-peso é a seta em vermelho. Se nós utilizarmos aqui, ó, trabalho é igual a peso vezes a distância, o deslocamento vezes o cosseno de θ. Ou se nós usarmos o MGH, que é a mesma coisa, tá? Nós vamos ter que o trabalho é um trabalho maior que zero, é um trabalho positivo. Isso por quê, pessoal? Porque o cosseno de 0 grau, porque eles estão na mesma direção e sentido, né? Então, qual é o ângulo que surge entre eles? Não tem ângulo, é zero, né? O cosseno de zero vale 1. Não é isso, pessoal? Preste atenção aqui, ó. Se eu tenho o peso aqui para baixo, tá aqui, ó. O peso ele sempre aponta para baixo, tá? E aí, na mesma direção e sentido, eu tenho o deslocamento. Tá aqui, ó. O deslocamento D. Eles estão na mesma direção e sentido. Qual é o ângulo que surge entre eles? É zero. Então, na hora que eu for fazer o cosseno do ângulo zero, cosseno de zero vale 1, pessoal. Então, esse valor aqui ele vai ficar positivo. Tá? Preste atenção nisso. Tá? Na mesma linha de raciocínio, porém agora em sentido contrário, eu vou limpar a tela. Observa essa situação aqui da extrema direita, ó, que eu estou numerando em 3, em algarismo romano. Ó, que agora o que está acontecendo? O objeto está subindo. Ele está indo do ponto B para o ponto A. O objeto está subindo. Então, o deslocamento ele está oposto à força-peso. Tá? O sentido do deslocamento é oposto ao da força-peso. Deslocamento está para cima e força-peso é sempre para baixo, tá, pessoal? Força-peso é sempre para baixo. Então, eles estão opostos. Qual é o ângulo que surge entre eles aqui? É um ângulo de 180 graus, né? Tem que saber geometria, tá, galera? Tem que saber geometria. O ângulo que surge entre eles aqui, ó, entre o deslocamento e a força-peso, é um ângulo de 180 graus. E aí, se nós executarmos o mesmo raciocínio que executamos anteriormente, vamos ter isso aqui, ó. O trabalho da força-peso é peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180. E quanto que é o cosseno de 180? Menos 1, galera. Esse menos 1 aqui é o que matematicamente vai fazer essa expressão aqui ficar toda negativa. E aí é por isso que o trabalho, nesse caso, ele é um trabalho negativo, ele é um trabalho menor que zero. Se é menor que zero, ele é negativo. Tá?
Então, preste atenção aí nessas situações, tá? Anotem as informações que vocês julgarem necessário, tá? Isso aí não é difícil, né? Torna-se, assim, um pouco difícil para vocês por ser uma coisa nova, mas à medida que vocês forem estudando, né? À medida que vocês forem trabalhando com as fórmulas, com os conceitos, isso vocês vão percebendo que isso daí não é muito difícil de compreender, tá? Essa fórmula aqui a gente já vem trabalhando com ela já há pelo menos 2 aulas, né? Trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. A gente agora só está vendo algumas variações possíveis para ela, né? E análise de sinais diante do fenômeno que está sendo observado, né? Então, quem precisar, para o vídeo, faz as anotações, volta o vídeo, assiste de novo, tá? Eu estou me esforçando aqui para não fazer um vídeo muito longo, tá? Eu tenho só mais um slide para passar para vocês, tá? E que eu já estou indo para ele agora. Bom, no slide anterior, nós falamos do deslocamento, né, do trabalho realizado pela força-peso. E agora a gente vai falar do trabalho realizado pela força elástica. Tá? E trabalho realizado por força elástica envolve muita situação de molas. Né? Envolve muita situação de molas. Então, a gente tem que a força elástica... O que é a força elástica? É a constante elástica do material que compõe a mola. Isso é um valor tabelado, geralmente é fornecido, tá? Vezes o deslocamento. Isso é a força elástica, tá? Então, a força elástica é a constante elástica da mola, que aí depende do material que compõe a mola, tá? Vezes o seu deslocamento. Esse deslocamento aqui é o que, pessoal? Vamos analisar as situações que estão aí na tela. Olhando primeiro para esse quadro da esquerda, tá, pessoal? Vamos olhar primeiro para esse quadro da esquerda. A gente tem aqui a situação que eu vou numerar aqui, ó, 1 em algarismo romano, que é o quê? É uma mola presa na parede, tá? É uma mola presa na parede e essa mola, a outra ponta dela está presa a um objeto, tá? E esse objeto ele está aqui em cima desse ponto O, tá vendo? Que é a origem. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer de eu empurrar a mola, né? Causando uma deformidade na mola, comprimindo ela, ou eu posso puxar a mola aqui para a direita, né, fazendo com que a mola se estique. São as duas situações que eu posso provocar na mola, tirando ela do seu estado natural, vamos assim dizer. Essa situação representada em 1, aqui, no 1 em algarismo romano, é a situação natural da mola. A mola ela não está nem comprimida, nem esticada, ela está na sua forma normal, vamos assim dizer. E aí, por isso, o objeto, né, que no caso aí é uma caixinha, ele se encontra sobre a origem, esse ponto zero aqui, ó, tá bom? Então, aqui, nessa situação em 1, a mola não está nem comprimida, nem esticada. Ela se encontra no seu estado natural, normal. Mas digamos que eu execute uma força sobre ela, tá? E aí já é essa situação aqui de baixo, é a situação 2, que eu estou indicando aqui em algarismos romanos, ó. A situação 2. Digamos que eu faça um deslocamento no objeto que está preso à mola para a direita. Tá vendo aqui, ó, setinha azul para a direita? Eu desloquei o objeto do seu ponto de origem até um pouquinho depois aqui do ponto C, tá vendo? Eu desloquei o objeto até aqui. O que vai acontecer? Vai surgir aqui uma força elástica
que vai tentar trazer a mola para o seu estado original, não é isso? A gente diz que a mola, né, a força elástica, ela é uma força restauradora. O que é uma força restauradora? É uma força que tende a voltar ao seu estado normal, né? Então, se eu estico a mola, vai surgir sobre a mola uma força elástica que vai tentar trazer ela para o seu estado normal, o seu estado natural, né? E aí, o que a gente observa? A gente observa que o deslocamento estava para a direita, né? Porque eu puxei a mola para a direita, eu puxei o objeto preso à mola para a direita, mas a força elástica ela está para a esquerda. Então, elas estão em sentidos opostos, né? Então, isso vai fazer com que o sinal do trabalho da força elástica vai ser um trabalho negativo, né? Porque eu estou executando uma ação contrária à força natural da mola, né? Então eu estou deformando a mola para esticar ela, né? Eu estou puxando o objeto preso à mola e aí então eu vou ter um trabalho da força elástica negativo, tá? Que vai ser igual ao trabalho do operador. O que é o trabalho do operador? É o trabalho que alguém realiza em cima do objeto para provocar esse deslocamento. Digamos que fosse eu aqui segurando esse objeto e puxando ele, fazendo com que a mola esticasse. Isso é o trabalho do operador, né? É o trabalho que eu executo para esticar, para puxar o objeto, causando um esticamento da mola. E aí, o que vai acontecer nessa situação aí, nesse cenário de forças aí sobre esse objeto? A gente vai ter ali uma situação de força variável, galera. Por que é uma situação de força variável? Porque a força elástica ela tende a restaurar as condições do sistema, né? Como eu disse para vocês, a força elástica ela é uma força restauradora. Então eu aplico uma força, gero uma deformidade, né? Ocasiona um trabalho que causa uma deformidade na mola, mas ela vai tentar compensar isso trazendo o objeto de volta, trazendo a mola de volta para o seu estado natural. E aí, com isso, eu vou ter uma oscilação, né? Eu vou ter uma variação na força aí do meu sistema. E se eu tenho variação de força, pessoal, o que a gente faz para calcular o trabalho de uma força variável? Lembra da aula anterior? O trabalho de uma força variável ele é calculado a partir da área do gráfico. Lembra? É exatamente isso que está sendo retratado aqui no gráfico aqui do quadro à direita, tá vendo? Então, quando a gente tem uma força variável, para a gente calcular o trabalho executado por uma força variável, a gente tem que trabalhar com a área que surge no gráfico. E aí, o que vai acontecer? No caso aqui, por se tratar de um triângulo, né, essa área aqui marcada em vermelho, indicado pela letra A, é um triângulo retângulo, né, pessoal? E como que a gente calcula a área de um triângulo? Base, que no caso aqui está indicado pelo x, né, que é o deslocamento, vezes a altura, que no caso aqui é a força. Tá aqui, ó. Então, ó, a área vai ser numericamente igual ao trabalho executado por uma força variável. Então, vai ser força vezes a distância dividido por 2. Por que força vezes a distância dividido por 2? Porque é a área do trabalho, tá, pessoal? E no caso aí, a distância, ela vai, no caso a nossa força, perdão, no caso a nossa força, por se tratar de uma força elástica, que é a constante elástica vezes o deslocamento, eu vou substituir aqui, ó, kx. E esse dzinho aqui, que é o do cálculo do trabalho, né?
Em vez de D, eu vou colocar X, né? Porque a gente está trabalhando com X para indicar deslocamento, né? Aqui nessa situação, a gente está trabalhando com X para indicar o deslocamento. E aí eu chego nessa expressão aqui, ó, Kx vem da onde? Vem da força. Força elástica, que é K vezes X, onde que K é a constante elástica, não esqueça. E D? D é o deslocamento, que aqui a gente está utilizando X. Então, Kx vezes X sobre 2. Por que esse sobre 2? Porque vem aqui, ó, da fórmula da área do triângulo. Não esqueçam, tá? Então, Kx vezes X sobre 2 vira Kx ao quadrado sobre 2. Porque X vezes X, é X ao quadrado, né, galera? E aí, quando a gente vai fazer um estudo dos sinais da força elástica, quando a gente tem aqui, ó, o trabalho da força elástica maior que zero, ou seja, um trabalho de força elástica positivo, a gente está causando uma redução na deformação da mola, tá? Então a mola está deformada, seja ela esticada ou seja ela comprimida, tá? Ela está voltando para o seu estado normal, está reduzindo a deformação da mola, tá? E o trabalho da força elástica negativo, ou seja, menor que zero, a mola ela vai estar aumentando a deformação. Então, quando eu estou comprimindo a mola ou quando eu estou esticando a mola, eu estou aumentando a deformação dela, né? E aí, nesse caso, a força elástica ela vai ser negativa, tá? Basicamente, pessoal, é isso aqui que a gente tem para a aula de hoje, tá? Falar aí do trabalho realizado pela força-peso, tá? Que foi o slide anterior. Voltei aqui para a gente rever ele, né? Importante lembrar que não depende da trajetória, tá? Eu vejo muitos exercícios que colocam trajetórias aleatórias, né? Trajetórias diversas para confundir o aluno nessa situação. Mas não se abalem com a trajetória do corpo, né, ao determinar o trabalho, tá? Vai logo lá na fórmula MGH, lembra que eu falei? É porque aqui está apagado. Deixa eu escrever de novo aqui para vocês. M, trabalho da força-peso. MGH, ou seja, massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? E na força elástica, trabalho da força elástica, Kx ao quadrado sobre 2, onde K é a constante elástica da mola. Isso varia de acordo com o material que compõe a mola. E o x ao quadrado, que é o deslocamento realizado pela mola ali quando está sendo realizado o fenômeno, né? Dividido por 2, porque vem da área da figura, né? Não podemos esquecer isso, porque o trabalho da força elástica, né, ele vem de uma força variável, por conta dela ser uma força restauradora. Então, basicamente é isso aí, galera. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem a aula de hoje. Aconselho a vocês a rever o vídeo, né, parar o vídeo quando vocês julgarem necessário, né, fazer as anotações, né, daqui a pouco vai ter uma lista de exercício aí, né, e aí a gente vai ter também a resolução dessa lista de exercício, passo a passo, detalhado, tudo com muita tranquilidade, tá bom? Não temam o novo, não tenham medo do novo, tá? Se esforcem, eu sei que vocês são capazes e sempre procurem fazer o melhor possível, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima aula.